Estamos de volta e rapidamente aí, já contamos aqui com a presença do nosso amigo Nixon, para falar e dar sua opinião sobre esse Corinthians. Já é o atual campeão brasileiro, Nixon? Mão na taça, boa tarde, Juliano, boa tarde a você que nos acompanha. Mão na taça e sair comemorando. Gambás, até meus conhecidos meus lá de São Paulo, já entrei no Facebook antes deles me encarnarem, já dando parabéns pelo título, né, brasileiro desse ano, porque só se acontecer uma catástrofe, todo o time do Corinthians explodiram um voo ou foram sequestrados todo mundo para eles não ganharem esse campeonato. Estão jogando por música, Juliano, música. Então quando isso acontece, meu amigo, o Wagner Love marca gol, o Michael marca gol, todo mundo marca gol. Não, e o Tite usando muito bem, né, outros jogadores, né, o caso do Luca, né, o Arana, né, usando bem o elenco, né, sabendo explorar, né, cada jogador. Amigos, falar aí do clássico, né, carioca, que tivemos aí no último final de semana, né, Fluminense e Vasco, e o Gerson aí fazendo um golzinho, né, afundando mais ainda a equipe do Vasco, que, né, é o que eu vinha dizendo aqui, né, nos últimos programas. Né, se o Vasco não perdia, se não me engano, há 8 ou 9 jogos... 8 rodadas. 8 rodadas. 24 empates. Mas também não ganhavam, eram 4 empates. E com a derrota, isso apareceu mais. Né, e o torcedor do Vasco, né, uma situação bem preocupante. Né, o Vasco que encara o Palmeiras, né, na rodada de hoje, não vamos passar, né, na... Hoje? Rodada de hoje. Temos aí os melhores momentos aí de Fluminense 1, Vasco 0, Nix. O grande problema é que o jogo do, né, o jogo do Vasco foi um jogo. O Vasco jogou por uma bola, vamos falar a verdade. O Vasco estava querendo resolver o jogo em uma bola. Só que o Fluminense também foi pro jogo por uma bola. Porque o Fluminense na força, e o Jorginho falou isso na entrevista coletiva, na força o Fluminense ia levar. O Vasco ia levar. Só que o Fluminense dessa vez foi mais esperto. Teve toque de bola e jogou o futebol. Não se deixou entrar naquele jogo do Vasco da Gama, que é de força, de pegada. E aí desmantelou, né? É só jogar no futebol que o time do Vasco é fraco, né, no meio campo. Fora que, né, o Fluminense vem de uma eliminação, né, na Copa do Brasil, né, até uma eliminação bem digna, né, jogando... Cabeça erguida, né? Cabeça erguida, saiu por cima, aquela que a gente diz, né, em outros meios, que acaba perdendo, ganhando. Isso aí. Né, e veio, tanto que a torcida acreditou, tá aí o gol do Gerson, de perna direita. Né, o forte da criança. Pra tristeza aí do torcedor do Vasco, o Gerson acertou um chute de perna direita. Né? E o contra-ataque muito bem montado. Olha só, 2 linhas de 4 do Vasco, uma linha de 4 do Vasco ali. O Fluminense trabalhou meio, o Osvaldo, né? Deu tudo certo no lance também, né? E os dois zagueiros não podem sair, o Luan e o Rodrigo, saíram igual picardia, né? E eu dizia, né, com a eliminação da Copa do Brasil, o Fluminense, né, voltou o foco todo no Campeonato Brasileiro, estava com 40 pontos, uma situação, né, incômoda ainda, e precisava de uma vitória logo, né, já precisa de mais uma para definir de vez, né, a questão de risco nenhum, né, de rebaixamento. E nada melhor, né, do que conquistar uma vitória, já chegar aos 43 pontos, já dar uma tranquilizada no ambiente e já entrar já, né, naquela rotina de férias, né, que a gente sabe, né, que as equipes ali de meio de tabela, muitas vão ficar, né, nessa situação nas últimas rodadas, já curtindo, né, as férias, e o Fluminense, né, assim como outras equipes, já planejando 2016, né, a permanência na Série A e visando aí, né, as competições do ano que vem, cuidando já de renovações, né, já renovou com o goleiro, né, reserva Júlio César, e também o lateral direito Wellington Silva, que, né, dentre as opções, o Fluminense fez uma boa temporada pelo Fluminense, é um jogador importante, né, nesse elenco, e também já acertando aí, né, algumas contratações para 2016, né, bem próximo ainda, a diretoria ainda não confirmou, mas já se planejando para 2016, né, Nix, esse Fluminense. O Fluminense já se organiza, né? Vai perdendo aí, perde o Gerson, já é certo.
começa a ver peças, tem que fazer contratações pontuais, porque não tem muito dinheiro, mas tem que fazer contratações pontuais. Começa a barca também, né? Começa a eliminar algumas ainda coisas. Não falou, porque... Né? O time precisa de mais um ponto, mas na verdade. Sabe que né? Vai ter a barca. Vai, e deve mandar embora aí. Paulista. Isso aí tem que mandar embora urgente, né? O próprio Magno Alves, né, que foi uma contratação errada. O Wellington Paulista foi muito errado. Né? O Igor Leite, que entrou, jogou 22 minutos, foi expulso bizonhamente. Rescindiu com o Maicon, né? O Maicon também, sem condições também, o Maicon, né? O Maicon tá tudo muito estranho. Né, a carreira, não abandonou por que motivo? Né? Pode ser. Lamenta, né? Lamenta, jovem, 22 anos. Né? Eu escutava até outros programas esportivos dizendo, é opção, né, adulto, né? Tanto que o Adriano quis isso, né? Tinha condições, o Ronaldinho. Mas esses jogadores, primeiro que fizeram uma independência financeira e tiveram aí pelo menos 10 anos de carreira ganhando muito bem. O Maicon ainda é início de carreira, agora saiu da base com grande promessa, promissor, e vai abandonar. Até preocupante, né, a situação do ser humano, Maicon, né, abandonando a carreira de futebol e a gente sabe os problemas que ele tem. O problema é com droga, vamos ser simples assim. Mas aí é aquele negócio, né, Juliano? Ele não quer se reabilitar. Porque é um vício difícil, né? Ele foi pego por cocaína, é um vício difícil. Não estou falando que ele voltou a usar cocaína, mas é um vício muito complicado de se largar. Principalmente você sendo jogador no Rio de Janeiro. Eu falo com as pessoas, a gente que ri da minha cara quando eu falo assim, gente, a noite do Rio é maravilhosa. Te leva para o céu e leva para o inferno ao mesmo tempo. Então você tem que saber, tem que ter um equilíbrio, e esse equilíbrio é a família, para você conseguir pontuar isso. É mais um cara novo, um novo boa pinta. Imagina balada no Rio de Janeiro, jogador do Fluminense arrebentando corações, cotado para a seleção, cotado para ir para a Europa e tal. A cabeça do cara fica a 35 mil km por hora. Sabe o que acontece, meu irmão? Se perde. Infelizmente o Maicon se perdeu. O Fluminense precisa agora ver a sua base, recompor tudo isso para né, pontuar. Perde um atacante, que é esse menino, e assim, Magno Alves e Wellington Paulista, né, também estão indo embora. Você só tem o Fred. O Fred, vamos pegar aqui, dos 65 jogos do Fluminense esse ano, o Fred participou de 65% dos jogos. Ou seja, tem que ter e a altura. Para manter o nível. Para manter o nível. Não adianta você entrar com o Wellington Paulista nem com o Magnata, com 50 anos de idade. E se do outro lado, né, do clássico, né, que perdeu, né, o Vasco aí brigando nessa luta aí contra o rebaixamento, algumas pessoas já dando como certo, né, esse rebaixamento. Eu ainda não acredito por incompetência dos seus adversários, né, porque eu tive analisando, inclusive, a próxima rodada, que não vai ser hoje, perdão, né, a gente esqueci da data FIFA, né, vamos ter aí seleção brasileira, né, nos próximos dias, enfrentando, né, o Peru, né, do Paulo Guerreiro. Próxima rodada, né, do Campeonato Brasileiro, né, mais pra frente. Dia 7, né? Dia 7, né, de novembro, no próximo final de semana. Mas, isso é a situação, eu tive que acompanhar essa próxima rodada. Curitiba enfrenta o Corinthians na Arena Corinthians. Tudo para ser o jogo da festa do Corinthians. Né, se não me engano, o Figueirense enfrenta o Atlético Mineiro, que ainda tenta respirar, né, por uma possibilidade, né, não só de título, mas uma questão de manter a vice-liderança e uma questão financeira também. Isso. O vice colocado é 4 milhões e 800. É um bom dinheiro. O campeão é 5 milhões e 400. Então é uma questão financeira também, que o Atlético Mineiro hoje, né, tem que manter, brigar por vitórias, né, porque o Grêmio já está ali no seu retrovisor. Então, os adversários, né, tem tudo para perder também, assim como acredito do Vasco também, contra um Palmeiras fora de casa. Mas aí que tá, essa rodada agora era a rodada do Vasco, essa última rodada. A Ponte Preta ganhou do Joinville. Curitiba e Figueirense se mataram. Né? A queda do Ney Franco. Né? A queda do Ney Franco. A Chapecoense com o Atlético Paranaense. Então, o Vasco precisava de um empate contra o Fluminense. Uma coisa simples, um empate. Só que tem que lembrar que o último gol de bola rolando do Vasco foi a 6 rodadas, com bola rolando, não de pênalti.
Então, aí assim, agora, nessa rodada, que vem agora dia 7, Atlético Paranaense e Avaí. Curitiba e Corinthians. Fluminense e Chapecoense. Flamengo e Goiás. E Figueirense e Atlético Paranaense. Tudo para manter a situação que está. Aí você vai ter, depois dessa rodada, nós vamos ter o quê? 12 pontos em disputa, aonde se o Vasco fizer, se o Vasco conseguir o Vasco tem que ter 5 para sair da situação que está, né? Para sair da zona de rebaixamento, mas são 12 pontos. São 12 pontos em disputa. O Vasco, na verdade, precisa vencer os próximos 4 jogos. Vamos excluir perdeu são confrontos diretos, né? Contra Joinville. Contra isso, aí eu ia entrar nisso aqui agora. Contra Curitiba. Porque, na verdade, assim, o Vasco, depois dessa rodada, o Vasco vai enfrentar o Corinthians, dia 18. Mas vai ser um jogo de festa. Mas, pelo que eu conheço do Corinthians, né, o Corinthians vai querer destruir o Vasco. Porque, só lembrando que o Vasco também ajudou a rebaixar o Corinthians. É só para lembrar aquela coisinha. O Vasco né, amigo, que não gosta de perder. Não gosta de perder. No dia 22... Para o ímpar, joga bola, se der cara ele quer de novo. Então assim, no dia 22 é Jack e Vasco, isso é direto. Isso aqui é de 20 pontos, é jogo de 20 pontos. Não, se não vencer esse aí... Já era, então assim, você tem o Palmeiras e tem o Corinthians. Você negocia um empate com o Palmeiras, negocia um empate com o Corinthians e negocia uma vitória com o Jack. E o último jogo é fora de casa, isso que é aí que vem, aí depois pega o Santos, mas vai ser um Santos de repente... Pensando na Copa do Brasil, mas é um Santos que simplesmente não está dando um conhecimento de ninguém. Tá jogando fácil. Fácil, para mim, assim, um dos melhores futebol. Assim, tem a possibilidade de ser um jogo mais tranquilo, porque é um jogo no meio de semana no final de semana, entre as duas finais da Copa do Brasil. No dia 29, né? Talvez poupe. Porque no dia 4 já é decisão, é grande decisão. Entre um jogo e outro. Mas só que vai depender do primeiro jogo. Se o Santos tiver enfiado uma sapata no Palmeiras, ele vai poupar alguns jogadores no domingo. Ou se não, vai jogar com o time completo no domingo para manter o alto rendimento. E só lembrando, o Ricardo Oliveira ele não quer sair dos jogos. Então é um veterano, tá voando, tá no casco do cavalo, voando baixo. E o Giovani voltando, né? E detalhe, tem esse detalhe. Então aí, meu amigo, é só Jesus. E define fora de casa contra o Curitiba. Joga lá e pode acontecer. Assim, todo mundo está sabendo que esse jogo do Vasco e Curitiba vai lembrar muito Fluminense e Curitiba. Atlético Paranaense e Vasco. Então a novela está desenhada para ter problema, não está desenhada? Muito. Então é só as autoridades pegarem e botar policiamento. Simples assim. Coisa bem simples. Mas... É complicado. Mano, falar aí de Flamengo. Né? Agora o Flamengo... Por quê? Perdeu mais uma. Deixou de ganhar. Já tá normal. Né? Temos aí os gols. Né? De Grêmio 2, Flamengo 0. Né? E o Flamengo realmente entrou numa crise profunda, uma sequência de jogos, né, aí sem vencer. E que ninguém entende, né, o afastamento aí desses 5 jogadores, né, o Flamengo já cogitando a questão da Barca, né, já planejando 2016, só agora, e aí eu acho muito errado, mas pelo menos ainda dá tempo de alguma coisa, pelo menos desses garotos aparecerem, né, o Oswaldo de Oliveira, né, colocando, né, mais 3 ou 4 jovens para treinar junto com os titulares, com os profissionais e possivelmente, né, vão aí aparecer, né, se não de cara, mas pelo menos durante essas próximas partidas do Flamengo, e tem que vencer essa próxima rodada contra o Goiás, né? Um jogo em casa, até para afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. De marmota. Não, rebaixamento esquece já. Mas é bom, mas é importante vencer. Não, tem que vencer. Goiás em casa, a volta do Sheik. Eu não sei o que está acontecendo assim. Primeiro, não sei o que aconteceu com o Flamengo. Rodrigo Caetano está sem pulso, a diretoria sem pulso. E olha que eu já elogiei o Rodrigo Caetano, tanto pro bem quanto pro mal. E a diretoria só fala de eleição. Tudo que ela faz é voltada para a eleição. O time do Flamengo é um lixo em campo.
Com os mesmos jogadores conseguiram vencer 6 consecutivas. Parece que a meta deles era atingir um certo tempo de número e depois falar assim, agora vamos relaxar. Então, também concordo com a seguinte máxima. Esse elenco do Flamengo não estava preparado para uma Libertadores. Eu continuo batendo nessa tecla aí. Agora, muita festa, muita coisa, só que os caras não estavam respondendo em campo. E umas coisas que me chamou... Gol de pelada já. Pelada, isso aí, assim, a defesa totalmente partida. Um jogo desse, assim, eu preferi o Samir como titular e não o César Martins. É mais rápido que o César Martins. O Grêmio passeou. Passeou. O Guerreiro totalmente nervoso em campo. Nervoso por qual motivo o nervosismo também, Juliano? A bola não chega. Foi expulso, né? Inclusive. Foi expulso, assim, também, pelo quarto árbitro também, que vamos lá, mas até agora o árbitro não sabe o que significou aquilo que ele fez ali. É insulto. Mas o cara falar que um cara está enxergando direito, beleza, é insulto, beleza, tudo bem. Agora, chamou atenção o Kaique, gostei do Kaique. Thiago Santos é um jogador promissor. O Jajá, promissor. O Ronaldo, promissor. Agora, o Ayrton, eu parei com o futebol. Vou mandar o Ayrton pro Vasco, a gente paga o salário dele no Vasco, faz qualquer coisa, mas não dá. É muito ruim, Juliano. E a base não tem um lateral direito? O Galhardo aí no Grêmio. Obrigado, Patrícia Luxemburgo, né? Isso aí, muito obrigado. Não, botando a culpa no Luxemburgo, não, Ney Franco. Essa equipe do Grêmio aí que vem buscando, né, a vice-liderança, né? Vem, tá correndo atrás, um time muito bem, um time coeso, é um time bipolar também, né? Jogadores cotados aí, né, até para transferência, né, o Pedro Jeromel, futebol da Alemanha. Mas o Jeromel já ele tá emprestado, né? E o Wallace, né, e o capitão, inclusive. Ontem ele deu um bola da vez que me surpreendeu, ele sabe a história do Flamengo. Isso, pelo menos a assessoria de imprensa dele é boa, né? Uma bola dessa aí tem que matar. O cara não pode chegar na sua intermediária. Você tem que negociar uma expulsão. Não pode. É muito difícil. 2-0. Gol do Bobô. Não, quando toma gol do Bobô, o ano acaba. Nós vamos a mais um intervalo comercial e na volta, né, falando aí mais de Campeonato Brasileiro, né, o Santos avassalador ganhou mais uma, né, em cima do Palmeiras, e também sobre a Champions League, né, temos aí os gols, né, o gol, né, do Real Madrid, né, que classificou aí para as oitavas de final da Champions League. Voltamos já já.